Amém, meus amados. Deus seja louvado. Vamos para a terceira parte da mensagem, a trajetória de José. No capítulo 42, eu quero ler com vocês aqui, de Gênesis. Os irmãos de José descem ao Egito, é o título. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ele falou asperamente. Ele lhes perguntou: de onde vens? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles. Ele lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam eles: não, Senhor meu, mas viemos os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos honestos, homens honestos. Os teus servos não são espiões. E ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhe falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados pela vida do faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provados as vossas palavras, se é verdade o que dizem, ou não. Pela vida de faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Amados, vamos lá. Nós falamos do que aconteceu, José na casa de Potifar, José na prisão, agora José governando, José como governador do Egito. Não havia mantimento em toda a terra. E os irmãos de José foram até o Egito para comprar mantimento. E prostraram-se diante de José. José reconheceu os seus irmãos. E se lembrou do sonho. Se lembrou do que havia acontecido a ele. Se lembrou de tudo o que Deus havia feito para que se cumprisse o sonho que ele havia sonhado. E ele falou áspero com seus irmãos. Ele não se deixou a conhecer. Ele está investigando seus irmãos. Ele queria saber 2 notícias: o seu irmão estava vivo e seu pai ainda era vivo. Os deixou na prisão. Depois os liberou. Mandou o dinheiro de volta. Um deles ficou preso no Egito, para que os seus irmãos fossem e voltassem com Benjamim, o filho da sua mãe. Era o seu irmão legítimo de pai e mãe. Não era o meu irmão, era o único irmão que ele tinha. E ele queria ver seu irmão. E queria saber se seu pai ainda era vivo. Mas eu quero me apegar numa pequena coisa aqui. Eles falaram que eles eram filhos de um mesmo homem e eles eram 12,
mas um já não existia mais. Porque ele estava se apegado a uma mentira. E essa mentira já tinha mais de 20 anos. José ficou 20 anos no Egito. Agora passou 7 anos, 27 anos. E agora mais um tempo em que começou a fome na terra do Egito. Então tinha quase 30 anos que eles prevalecia a mentira que eles contaram que José estava morto. Falando para o próprio José que José não existia. José então fala asperamente com eles. Eles teriam que passar algum medo, assim como José passou. Eles teriam que passar sufoco. Eles teriam que estar sofrendo um pouco do que José passou. E depois José os libera e disse: eu quero que vocês tragam o seu irmão mais novo, pelo contrário, não me apareça aqui. Esse teu irmão vai ficar, Judá vai ficar. E eles voltaram para a terra do Egito, para a terra de Canaã, e falaram com seu pai, aquele homem que nos atendeu. Ele foi áspero conosco. Quando eles abriram os sacos de trigo, estava lá todo o dinheiro que eles levaram. E ele disse: nós não entendemos, mas na outra vez nós vamos levar. Mas ele disse, agora ele disse que nós só podemos voltar lá se o nosso irmão Benjamim for conosco. E Jacó diz: jamais. Se Benjamim morrer, eu morro. Ele não pode sair da minha presença. Mas passaram-se o tempo, estava acabando o trigo, não tinha mais mantimento. Então Jacó teve que deixar Benjamim descer com eles. E eles voltam para o Egito. José vê eles, olha para o seu irmão Benjamim, saudade. Ele viu Benjamim, era muito pequeno, e agora estava vendo o seu irmão outra vez. Ele disse: vocês vão almoçar comigo. E disse para os homens da organização: coloca por ordem de nascimento, do mais velho até o mais novo. A família, depois de quase 30 anos, estavam juntos, assentados na mesa. Foi assentado na mesa que José contou que o sol e a estrela, 11 estrelas e a lua se dobraram diante dele. Agora estava sentado na mesa outra vez. José os despede, mas coloca a sua taça dentro do saco que Benjamim levava. E eles foram atrás deles, e eles encontraram a taça de José dentro do saco que Benjamim levava, e o trouxe e disse: ele vai ser preso, ele vai ficar para sempre aqui. Então Judá disse: meu senhor, meu pai não suportaria. Como que eu vou olhar para a face de meu pai se meu irmão mais novo não for conosco? Eu não posso ir. E aí eles começaram a conversar entre eles, dizendo: estamos pagando por aquilo que fizemos com José. Estamos sofrendo a angústia. Nós vimos a sua face. Nós vimos a angústia que ele estava passando quando nós o tiramos daquela cova e os vendemos para os ismaelitas. Agora Deus está nos cobrando isso. E José entendia isso, irmãos, porque ele usava um intérprete para falar com eles, mas ele entendia e falava a língua deles, que era a sua própria língua. Chegou uma hora que José não suportou. E ele disse para os seus irmãos: não temas, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não temas, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus, usando vocês, me mandou para cá, para que eu preservasse a vossa vida, a vossa descendência. Deus me mandou na frente de vocês, para que vocês não fossem consumidos pela fome, para que vocês não fossem destruídos pela fome. Ainda há mais 5 anos pela frente. Vocês vão voltar e buscar o meu pai. Meu pai vai voltar. Vou voltar a encontrar meu pai. Então busque o meu pai e o traga até esse lugar. Amados, eu fico olhando o reencontro. Me emociono cada vez que leio esse texto. José tinha todo o poder sobre os seus irmãos, mas ele olha para os seus irmãos e ele diz aos seus irmãos: não foram vocês que me trouxeram para cá. Quando a pessoa entende o plano de Deus, que toda aquela trajetória na sua vida era Deus trabalhando, era Deus conduzindo, era Deus levando, era Deus que tinha algo maior, um propósito maior,
Deus tinha algo tremendo. Ele era o homem que Deus escolheu para uma grande obra, para preservar a sua descendência. E quando Deus se escolhe, às vezes você passa por caminhos que você não queria passar. Deus te leva em caminhos que você não queria ir. Deus te leva em caminhos que, se Deus perguntasse se você queria ir por aquele caminho, você jamais ia aceitar ir por aquele caminho. Mas Deus te leva. Ele nos conduz. Ele conduz toda a história. E Ele usou José para preservar a sua descendência. José nunca mais voltaria para Canaã. Ele se esqueceu da casa de seu pai. Veja bem, o faraó mandou carruagens, mandou mantimento, mandou tudo para trazê-los, todos eles. E quando Jacó estava na sua tenda, no seu acampamento, chegam os seus filhos e ele olha aqueles carros e assustou com tudo aquilo e desce os filhos e disse: pai, não temas, nosso irmão José está vivo. O coração de Jacó parou por um tempo e depois ele voltou e disse: e ele nos mandou te levar para o Egito. Como todos, eles entraram no Egito, 75 pessoas entraram no Egito, ou 70 pessoas entraram no Egito naquele dia. Quando Jacó vinha no caminho, então Deus disse para Jacó: Jacó, não temas em descer para o Egito. As mãos de José fechará os teus olhos. Deus era como se estivesse dizendo para ele: escondi tudo isso de você, não te contei que José estava vivo, porque tinha um plano. Nem sempre Deus vai revelar o que você quer que Ele revele. Deus trabalha dentro do seu tempo e Ele revela as coisas no momento certo, na hora certa. Chega Jacó na terra do Egito, encontra-se com José e passaram um tempo abraçado e chorando a saudade. E vem o faraó para recepcionar Jacó. E ele perguntou para Jacó: quantos anos você tem? E Jacó disse: tenho 131 anos. E abençoou o faraó. E depois José havia dito ao seu pai e aos seus irmãos para que eles falassem que eles eram pastores de gado, porque o pastor de ovelha não era bem quisto no Egito. Mas quando o faraó perguntou para ele: qual é a vossa profissão? Jacó disse: somos pastores de ovelha. Porque jamais podemos negar quem somos. Jamais podemos negar que somos crentes, que somos cristãos. Jamais podemos negar que amamos Jesus, seguimos Jesus. Jesus não importa aonde estivermos, o que nos aconteça, devemos falar: amamos Jesus, nós o servimos, somos pastores de ovelha. E aí o faraó diz: pega a melhor terra, a terra de Gósen, e dá para eles e os seus animais. Então, meus queridos, essa foi a trajetória de José. José vem para o Egito, passa por todas as dificuldades, mas Deus o levanta como governador para preservar os seus irmãos, a descendência de Abraão. Então lembre de uma coisa: quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai te levar onde Ele quer. Então essa é a trajetória de José. Até aqui nós vamos adorar o Senhor por ver que a mão do Senhor, ela nos leva aonde ela quer. Que Deus venha te abençoar e que você venha se colocar diante do Senhor Deus, se colocar no centro da sua vontade e deixar Deus agir na sua vida. Que Deus possa te abençoar. De repente você tem uma história semelhante à de José. De repente Deus quer fazer algo através da sua vida. Que essa palavra venha falar com você de uma maneira poderosa. Que Deus em Cristo venha te abençoar grandiosamente. Que Deus venha fazer prosperar o seu caminho. Que você seja um homem ou uma mulher que está nos ouvindo nesta hora de sucesso com Deus. Sucesso com Deus, porque sem Deus o sucesso é perigoso, mas com Deus é bênção, é vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.